Bem-vindos ao curso de discipulado passo a passo. Neste vídeo, nós vamos começar nosso terceiro passo, a Bíblia. Eu sou o pastor Zacarias. É meu prazer estar aqui com vocês, estudando a palavra de Deus. Vamos orar e nós vamos começar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nos guia em toda a verdade. Senhor, nós queremos aprender tudo que nós podemos através da Tua palavra, sobre a Tua palavra que nós vamos estudar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro que, honestamente, possui a palavra santa que a descreve. Provérbios 7, versículo 2 diz: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. A frase menina dos teus olhos significa o púpulo ou o centro da sua vida. A palavra de Deus deve ser o centro da vida de um cristão. Deve ser o centro da roda onde todos os raios se unem. A palavra de Deus é o centro da sua vida. Você tem uma grande importância de gastar tempo cada dia na palavra de Deus. Eu estava falando com meu filho mais velho alguns dias atrás, conversando sobre nosso coração. E em 1 Samuel, quando Saul foi chamado para ser o primeiro rei, ele não teve o coração, o desejo de cumprir essa na vida dele. Mas a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 9, versículo 27, Samuel falou com Saul para esperar aqui e ouvir a palavra de Deus. E Saul, ele parou, ele ouviu a palavra de Deus. E em capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que através da palavra de Deus, Deus mudou o coração de Saul. A palavra de Deus tem grande poder. A palavra de Deus pode mudar os nossos corações. A palavra de Deus pode mudar os nossos desejos. A palavra de Deus pode mudar a nossa vida. Mas a palavra de Deus deve ser o centro da nossa vida. O capítulo mais comprido da Bíblia é Salmo 119, com 176 versículos. A tema deste salmo é a Bíblia, a palavra de Deus. Quase todos os versículos deste capítulo mencionam a palavra de Deus. Deus nos deu sua palavra para se revelar a nós, para que possamos conhecê-lo e saber o que ele espera de nós. Jó 23, 12 diz: as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Deus nos deu a sua palavra para nos orientar como viver a nossa vida cristã. A Bíblia era tão importante para Jó que ele teria escolhido a Bíblia, a palavra de Deus, em vez de comer qualquer dia. A Bíblia é chamada de semente para semear, leite para beber, carne para comer, espelho para refletir, água para beber e nos lavar, a lei, luz para direcionar, um martelo para quebrar os corações de pedra e uma espada para dividir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Isso é a palavra de Deus. Agora nós temos aqui algumas citações sobre a Bíblia, e dessas pessoas que têm essas citações são pessoas conhecidas lá nos Estados Unidos. E mesmo que talvez nós não reconhecemos alguns desses nomes, alguns desses homens, nós podemos ver uma grande verdade sobre a palavra de Deus. A primeira citação: é impossível
governar corretamente o mundo sem Deus e a Bíblia. É impossível governar corretamente. O segundo, o Novo Testamento, é o melhor livro que já foi ou será conhecido no mundo. O Novo Testamento, graças a Deus pelo Novo Testamento. Esse livro, a Bíblia, Senhor, é a rocha sobre a qual nossa república fica. Alguns desses homens eram presidentes do nosso país lá nos Estados Unidos. E você pode ver que eles estão, a nação dos Estados Unidos, graças a Deus, foi fundada na palavra de Deus. E hoje você pode ver notícias de lá e é completamente diferente hoje em dia. Por quê? Eles estão tirando a palavra de Deus, a Bíblia, de tudo. E George Washington, ele falou, é impossível governar corretamente sem Deus e a Bíblia. Abraham Lincoln, acredito que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem do Salvador do mundo é comunicado a nós através deste livro. Ele comunicou tudo para nós através do livro dele. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios da Bíblia são os fundamentos da liberdade humana. Você quer liberdade? Tudo começa com a palavra de Deus. De onde veio a palavra de Deus? Onde nós temos? Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A Bíblia sempre existiu. Estava no céu antes de ser dado, palavra por palavra, a homens cerca de 3.500 a 4.000 anos atrás. A palavra de Deus sempre existiu. Mas como conseguimos a Bíblia? Muitas pessoas disseram, a Bíblia é apenas um livro de autoria do homem. É só um livro do homem. Mas isso não é a verdade. Se o homem pudesse ter escrito a Bíblia, ele não teria. Mas um homem reconhecido, bem conhecido lá nos Estados Unidos, disse uma vez: não é o que eu não entendo da Bíblia que me incomoda, mas o que eu entendo. Você entende essa citação? Não é o que não estou entendendo que está me incomodando, é o que eu estou entendendo. As coisas que eu estou entendendo, mas eu não estou querendo cumprir, ou seguir, ou obedecer. Segundo Pedro, capítulo 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não é por nossa vontade, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pela vontade de quem? Espírito Santo. Vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Deus. Esses homens santos não escreveram o que quiseram, mas o que o Espírito Santo os levou a escrever. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirada significa Deus soprou. Em outras palavras, Deus ditou as palavras para homens santos para que eles escrevessem as palavras exatas de Deus. Era como se um chefe ditasse uma carta para uma secretária. Deus soprou a palavra dele. Deus soprou a Bíblia. Há algo meu
na palavra de Deus? Há algum erro na Bíblia? Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Isaías 40, versículo 8. Porém, a palavra de Deus, a palavra de nosso Deus, subsiste eternamente. Jeremias 36, versículo 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E 2 Timóteo 4, versículo 2, que pregues a palavra. Pregues a palavra. À medida que os rolos que está mencionado em Jeremias 36, que continham a palavra de Deus, se esfarrapavam, os escribas faziam novas cópias e destruíram as antigas. Mas como sabemos que eles não cometeram erros? Quando eles estavam copiando as antigas, fazendo novas, como nós sabemos que eles não cometeram erro? Houve pena de morte para os escribas que cometeram algum erro. Isso é uma grande motivação, né? Para não fazer nenhum erro na palavra de Deus. Isso aconteceu com todos os livros da palavra de Deus. Começando com Gênesis até quando eles estavam antiga, precisando novas, as escribas, eles copiaram os rolos e embaixo de uma pena de morte para não fazer nenhum erro. Que grande motivação. O rei Joaquim, ele queimou este livro de Jeremias, que está mencionado, e Deus fez Jeremias escrever novamente. Mas Jeremias, ele falou as palavras de Deus. Deus falou com um homem santo, Jeremias, e Jeremias usou um escrivão, uma escriba profissional, Baruque, para escrever as palavras de Deus. A palavra, a Bíblia, é o livro eterno. Além disso, como Deus poderia nos ordenar pregar a palavra e não nos dar a palavra para pregar. Em 2 Timóteo 4, pregues a palavra. Não podemos pregar a palavra se nós não temos a palavra a pregar. Não há erros na palavra de Deus. A palavra é perfeita, a palavra é verdade, a palavra é pura, a palavra é eterna. Isso é a nossa Bíblia. Há um banco lá nos Estados Unidos, em Nova York, que tem uma recompensa de $1.000 para quem pode encontrar apenas uma contradição na Bíblia. Sabe alguma coisa? Até hoje, ninguém jamais reivindicou o dinheiro. A palavra é pura. Não tem erro. Para finalizar hoje, neste vídeo, vamos ver que versão eu devo usar. Hoje em dia tem várias Bíblias, mas qual versão eu preciso usar? Atualmente, existem quase 700 idiomas que têm a Bíblia completa em seu idioma. Muitas dessas línguas têm centenas de versões da Bíblia. Muitas pessoas querem a Bíblia nos termos modernos para facilitar o entendimento. A versão que Deus escolheu abençoar em cada uma dessas línguas é a traduzida do texto original em grego, que é o Textus Receptus, e do texto original em hebraico, o
mesorético. Para nós, essa versão, que é traduzido nessa maneira, é a Almeida Corrigida Fiel, ou ACF. Essa versão é resultado de mais de 350 anos de esforços dedicados desde quando João Ferreira de Almeida começou seu trabalho de tradução nos anos 1600. Cada impressão da tradução de Almeida Corrigida Fiel, você pode achar a expressão segundo o original, ou em outras palavras, fiéis aos textos originais. Agora, hoje em dia, cada Almeida Corrigida Fiel tem essa estampa na Bíblia. Esta palavra é fiel. Fiel aos originais. Fiel aos textos originais. Outras traduções também foram escritas, mas foram tiradas dos outros textos que homens ímpios mexeram, tentando remover palavras sobre o sangue e a divindade de Cristo. Não tenho tempo neste vídeo para mostrar, mas você pode olhar e ter em algumas versões da Bíblia que eles estão tirando o sangue de Cristo, estão tirando a divindade de Cristo, estão tirando versículos da palavra de Deus, estão adicionando versículos da palavra de Deus. E a Bíblia fala, e esse versículo chegou na minha mente agora, e eu vou tentar de achar rapidamente esse versículo, mas a Bíblia fala que se nós fazermos alguma mudança da palavra de Deus, não é uma coisa que nós podemos fazer. Versículo 19 de Apocalipse, capítulo 22. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nós não podemos mudar. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. São as próprias palavras. E eu não tenho, eu não posso mudar as palavras de Deus. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é onipotente, onimocente. Deus sabe tudo. Ele sabe, os pensamentos de Deus não são meus pensamentos. Eu não posso mudar. Mesmo que eu tenha problema de obedecer, ou minha carne não quer obedecer, ou eu não quero crer disso, eu não posso mudar a palavra de Deus. E você não pode mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é perfeita. E a versão que nós, na língua de portuguesa, é Almeida Corrigida Fiel. Isso é a versão que Deus escolheu de abençoar. Isso é a palavra de Deus. No próximo vídeo, nós vamos ver a precisão científica sobre a palavra de Deus, que é verdade, que é perfeita. Mas não esquece, se tem alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, deixe um comentário ou mande um e-mail e nós vamos responder através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo.